Galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais um super vídeo daqueles que eu vou montar uma configuração com um orçamento definido. Então eu tenho um orçamento apertado hoje aqui para montar a melhor configuração que eu, Júnior, consigo montar hoje no site da Pichau utilizando R$ 3.500. Então o orçamento e o desafio tá dado. Hoje a configuração vai ser o melhor PC Gamer possível para se montar com R$ 3.500. Nada mais, nada menos do que isso aí. E não venha com desculpinha aí querendo montar uma configuração mais top ou peça usada, que aqui a gente está falando de peça nova, com garantia, tudo dentro do Brasil, e não vale falar de um setup de R$ 5.000, porque aqui a gente tem R$ 3.500 para montar o PC todo, beleza? Sabendo disso aí, então, me acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês todas as peças que eu vou utilizar e qual configuração eu recomendo agora em dezembro de 2020, aí acabando o ano, já para vocês montarem uma configuração preparada para o ano que vem aí. Bora pro vídeo e vem comigo! Para a gente iniciar aqui a nossa configuração, eu vou iniciar pelo processador. Então, a gente vai começar falando do nosso CPU. A minha escolha aqui foi um processador da Intel dessa vez, diferentemente da última vez que nós montamos aqui, que foi um computador com processador da AMD. Hoje a nossa escolha é um processador da Intel. E vocês vão entender o porquê. O processador que eu escolhi é o Intel Core i3 10100. E antes que você já venha reclamar lá nos comentários que eu estou falando de um i3, porque eu vi gente reclamando na última vez que eu utilizei esse i3 aqui no canal. Galera, apesar dele ter o nome i3, ele é um processador de 4 núcleos e 8 threads total. Quando a gente fala do Ryzen 3 3100 para vocês super aceitam ele e utilizam esse processador, inclusive em diversas recomendações e configurações, mas ele tem exatamente as mesmas características desse processador i3, com uma diferença. O processador i3 hoje está valendo mais a pena do que o Ryzen 3100, pelo simples motivo, o Ryzen 3100 está custando R$ 850, enquanto o processador Ryzen 3 3100 na sua versão F, que a única coisa que ele não tem é o vídeo onboard, que a gente nem vai utilizar nesse vídeo, ele tá saindo na casa dos 600 e pouquinhos reais. Ou seja, com 600 e poucos reais você já tem um desempenho de um processador de 850 reais. Então, para você que procura um processador para um setup de entrada e de médio porte, para equilibrar com uma placa de vídeo razoável e para Full HD, o processador i3 10100, ele é sim uma opção interessante. O seu boost vai até 4.3 GHz nos seus 8 threads, mas vale lembrar que tipicamente ele vai atingir em alguns núcleos somente esse clock. Na prática, conte com mais ou menos um 4.1 GHz nos núcleos aí durante a sua jogatina, que é mais ou menos isso que ele vai entregar na prática pra gente, beleza? Na placa-mãe você tem algumas opções, todas elas dentro do LGA 1200, que é o que suporta o nosso processador de 10ª geração da Intel. Então você pode escolher o chipset H110, H410 na verdade, o B460 e o Z490. O B460 eu recomendo para quem vai utilizar um processador um pouquinho melhor, vai utilizar um 6/12 ou um 8/16 que não faz overclock. O B460 é uma boa opção para você. Para quem vai utilizar o Z490, não tem choro. A recomendação é para quem vai utilizar processador K, que faça o overclock. Não é o nosso caso aqui. Então a gente vai ficar com o H410, que ele já dá suporte tranquilamente ao nosso processador, vai conseguir empurrar tranquilamente a performance que a gente precisa e ele vai limitar somente no nível de recursos. Então é 2 slots de memória em vez de 4, como na B460, menos PCI Express, menos conexão M2, menos SATA. Mas você não vai precisar de nada de exagerado além disso. 4 conexões ali do tipo SATA tá suficiente para você, ou 6 conexões SATA, 2 slots de memória para fazer o seu 16 GB futuramente, os PCI Express para colocar uma placa de vídeo, por exemplo, um H410 já vai suprir as suas necessidades, pode ficar tranquilo. Placa-mãe então que eu recomendo, H410. A dica que eu dou hoje para vocês é, se você quiser um modelo um pouquinho mais top de H410, tem o modelo Asus Prime H410. Ela tá girando em casa dos R$ 500 mais ou menos. Agora, se você quiser economizar bem, tem o modelo da BioStar, que é essa dica para vocês, H410. É um modelo bem bacana, de uma marca renomada aí no mercado, e já vai dar suporte tranquilamente ao nosso processador. Na memória RAM, nessa configuração aqui a gente tem que colocar 8 GB. Aí a escolha é sua, se você vai colocar 2 módulos de 4 ou um módulo de 8. Como eu já falei para vocês aqui no canal, colocar 2 módulos de 4 GB colocando a memória em dual channel dá mais performance. Você vai ganhar de 8 a 12% mais ou menos de performance a mais. Mas sempre lembre-se que se você vai fazer um upgrade futuro, muito provavelmente você vai querer colocar 16, na placa-mãe que a gente escolheu
escolheu aqui, que é H410, fica mais fácil você colocar 8 GB de memória, porque no final do ano ou início do ano que vem, você pode ir lá e colocar mais 8, investir ali uns R$300 e colocar mais 8 GB de memória. Assim o seu PC vai ficar com 16 GB em Dual Channel. Então você vai ter o benefício do Dual Channel, ganhando de 8 a 10% a 12% a mais de performance, e além disso vai ter o benefício de estar trabalhando com 16 GB, que vários jogos hoje do cenário competitivo já pedem, como Call of Duty Warzone, por exemplo, e a gente não sabe ainda outros games, como Cyberpunk, como vai ser. Mas enfim, a memória que eu escolhi aqui é um módulo de memória de 8 GB T-Force da Team Group. O modelo que eu utilizei é o Delta na sua versão RTB Ready to Battle da Pichau Informática, uma edição especial já com LEDs RGB. Essa memória está disponível na frequência de 3.000 MHz que a gente vai utilizar nesse setup aqui. Vale lembrar que se caso no dia que você vai montar tiver uma memória um pouquinho mais barata, tiver uma de 2.666 MHz, por exemplo, pode colocar sem nenhum medo nessa configuração aqui, que já vai dar um desempenho bem legal também. 3.000 MHz é porque é a opção que nós temos hoje para equipar nesse setup. Beleza? O que realmente vai empurrar os nossos jogos é a placa de vídeo. Então na placa de vídeo que a gente vai definir o nível de desempenho que a gente vai ter dentro dos jogos. O processador aqui já dá conta, é um 4/8. 4/8 para games tá tranquilo, que é o nosso i3. Então a placa de vídeo que eu vou escolher no vídeo de hoje é uma placa de vídeo Radeon RX 5500 XT de 4 GB. Ela está se tornando cada vez um custo-benefício melhor, ficando cada vez mais próxima dos R$ 1.200 novamente. Preço que geralmente ela rodava ali de R$ 1.100 a R$ 1.200 antes de começar toda essa pandemia em 2020. Então ela está quase chegando nesse nível de preço novamente, mas já se tornou um ótimo custo-benefício novamente. Ultimamente nos vídeos eu estava recomendando muito a 1650, porque a 1650 estava com uma diferença boa de preço para 5500 XT, mas nesse exato momento a diferença é bem pequena, então vale a pena e muito você pegar uma 5500 XT de 4 GB. Não precisa nem pegar o de 8 GB, que o de 4 já vai dar conta de Full HD para vocês. Vale lembrar que essa placa de vídeo roda todos os games tranquilamente, seja GTA V, Call of Duty Warzone, o seu BF5, Minecraft, qualquer game do mercado ela consegue tancar legal, do médio ao alto, com gráficos bem bacanas em Full HD na taxa dos 60 FPS para cima. Pode ficar tranquilo que você não fica dos 60 FPS para baixo não, tá? Essa placa de vídeo ela aguenta mesmo rodar os jogos, é uma placa de vídeo muito boa, tem dezenas de vídeos aqui no canal já mostrando para vocês isso, beleza? Como vocês viram no meu último vídeo que eu fiz, explicando para vocês dicas de configurações para 2021, um dos itens que eu falei para vocês que assim, uma máquina hoje, que você vai montar hoje, a partir de agora, para o ano que vem, assim, ela tem que ter pelo menos um SSD, galera. Não dá pra gente dar desculpa mais, colocar somente um HD, tem que colocar um SSD sim. Você tem que ter um SSD porque você vai ver que a máquina vai ficar muito mais responsiva. Você ganha maior velocidade de boot, de load dos arquivos, load dos jogos, a máquina fica muito mais responsiva de uma maneira geral. Então é somente vantagem você ter um SSD. A única questão é que ele é um pouco mais caro do que o armazenamento padrão, né, no disco, que é o HD. Só que o HD é muito mais lento, já ele é muito mais rápido. Então você acaba que com o mesmo valor de um HD você consegue colocar um SSD de 256 GB. Mas colocando um SSD, por exemplo, que eu escolhi aqui, que é um modelo M2 da Lexar de 256 GB, futuramente, ou se você já tiver um HD em casa, você pode colocar como secundário e utilizar o SSD como principal. Coloca os seus principais games ali dentro que você vai ver que vai dar um boost bem legal nele e também nos softwares que você mais utiliza. Fonte de alimentação não dá para bobear. Nós precisamos de uma fonte aqui que suporte o nosso kit, mas que tenha qualidade também. Então eu peço para vocês que procurem uma fonte com certificação 80+, PFC ativo, fonte que você pode ligar diretamente na tomada, dispensa totalmente a utilização de estabilizadores, pode ligar na tomada que vai rodar tranquilo. Então a fonte que eu vou utilizar aqui é uma fonte Thunder, o modelo dela é uma fonte da Mancer, né, a Thunder de 400 watts, com certificação 80+, bronze. Uma fonte de 400 vai suprir tranquilamente a demanda energética que nós temos na nossa configuração sem nenhum problema. Como de maneira geral o nosso setup, ele é uma configuração mais simples, não vai ter grande demanda energética, não vai gerar muito calor excessivo, então um gabinete um pouquinho mais compacto consegue suportar tranquilamente esse setup. O gabinete que eu escolhi aqui hoje foi o Pichau Game no modelo Griffon. Esse gabinete é lançamento, vocês não viram ele aqui no canal ainda, então vai ter um vídeo de montagem nesse gabinete para vocês verem que ele tem um suporte legal, a boa parte do hardware que a gente tem no mercado hoje. Esse hardware que eu vou montar na configuração de hoje mesmo, ele roda tranquilamente, consegue suportar, dá uma ventilação legal para esse kit. Ainda assim tem uma lateral de acrílico para você
você poder ver o seu hardware na parte interna. Então é um gabinete simplesinho que não vai comprometer muito do nosso orçamento, mas que traz uma estética legal, um suporte à refrigeração bacana e uma estética bem bonita. Lateral em acrílico, uma frente chamativa, tem um design com uma pegada realmente gamer desse gabinete. Bom galera, chegamos aqui ao final da nossa configuração. Aqui vocês podem ver o checkout no carrinho com todas as peças que a gente utilizou, de maneira resumida e bem rápida para vocês. i3 10100, placa-mãe H410, 8 GB de memória. O cooler que a gente vai utilizar é o Cooler Box que já acompanha o processador, ele não faz overclock nem nada desse tipo. Placa de vídeo RX 5500 XT, um modelo que vai dar um suporte legal dentro dos jogos, vai suprir tranquilamente a nossa demanda para essa proposta dessa máquina. Um SSD de 256 GB, fonte de 400 watts para energizar toda essa configuração, mas lembre-se sempre de pegar modelos de qualidade, e o gabinete Pichau Gaming Griffon. Esse gabinete aqui vai dar suporte tranquilamente à nossa configuração. No final, temos um orçamento aqui que beira a casa dos R$ 3.500. Então, pode ser 3.500 para mais, um pouquinho para menos. No geral, na data que eu estou montando esse vídeo aqui em específico, ele está saindo na casa dos 3.507. Pode variar dependendo da data que você vai montar essa configuração. Para ajudar vocês, eu vou deixar o link das peças que eu utilizei lá embaixo na descrição, mas fiquem de olho que as peças podem esgotar. Então, de repente, às vezes você vai escolher alguma peça que eu montei aqui no vídeo e não vai ter mais disponível. Então, você pode colocar uma semelhante na sua configuração. Fiquem atentos somente à data, porque né, o estoque não é infinito. Eu estou montando o vídeo hoje, mas pode ser que na semana que vem não tenha mais disponível. E se no site tiver uma configuração semelhante a essa, que não seja nem igual, mas semelhante a essa aqui, eu vou deixar o link lá na descrição para vocês montarem uma configuração como essa também, beleza? Galera, então acho que nós conseguimos concluir uma proposta aqui muito boa, conseguimos montar uma máquina que sim, vai rodar todos os jogos em Full HD com qualidade de médio a alto, a uma taxa maior que 60 FPS, games do cenário competitivo vai conseguir atingir taxas maiores de frames também, encarando inclusive um monitor 120 Hz quando você quiser utilizar, por exemplo, num Rainbow Six ou num CSGO, games de cenário competitivo de maneira geral. O nosso setup inteiro ficou no valor de R$ 3.500, então conseguimos concluir a primeira proposta do vídeo, que era montar a configuração dentro dos R$ 3.500, e um outro ponto muito interessante, nós conseguimos aqui é montar uma máquina toda atualizada, toda nova, então é um kit inteiro atualizado. Você está falando de um processador de 10ª geração, que na placa-mãe dele permite você colocar de repente depois um processador de, por exemplo, 6/12, como o i5 10400F, consegue colocar processadores melhores ali nessa placa-mãe tranquilamente, consegue colocar 16 GB de memória RAM, placa de vídeo dá para você migrar para umas placas de vídeo um pouquinho mais forte também, sem precisar trocar a fonte de alimentação que está nesse kit. Aí se você vai pegar um modelo muito high-end, aí você vai ter que trocar fonte, vai ter que trocar outras coisas, mas no geral ele te permite sim aumentar ainda o desempenho dessa configuração até para um nível ali para rodar 1440p com gráficos do médio a alto, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito, sua inscrição no canal da Pichau é muito importante pra gente, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!